Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à sua aula de arte. Eu sou o professor Cláudio Rodrigo Vicente e esta é a aula de número 27. Antes de começar, é importante alguns recados importantes. O primeiro deles, que vocês não esqueçam lá no Classroom de clicar no primeiro link na aba Atividade para que vocês possam garantir a frequência na disciplina. É fazendo a atividade que você vai garantir frequência na disciplina, ok? E o segundo recado, não menos importante, para você que me assiste na TV aberta, é bem importante que você entre em contato com a sua escola. Por favor, não esqueça, entre em contato com a sua escola e veja com a escola, com a pedagoga, com a professora ou professor de arte, quando pegar e quando entregar atividades. Vamos para a aula de hoje? Olha só, para que a gente possa entrar no conteúdo da aula 27, é importante que a gente revise o conteúdo da aula anterior. Dá uma olhada aqui. Na aula anterior, a gente trabalhou corpo e espaço são tridimensionais. Lembra lá? Altura, largura, profundidade. A gente também trabalhou que o nosso conhecimento do mundo passa pela nossa experiência, ou seja, as sensações que nós temos do mundo é que vão fazer com que nós tenhamos o conhecimento, a bagagem, o repertório que nós temos hoje. Trabalhamos também, o corpo tem presença direta na arte, é suporte e materialidade expressiva. Lembra lá que a gente citou, por exemplo, o ator ou a atriz de teatro, a bailarina, o bailarino, o corpo deles é o suporte do trabalho artístico e é materialidade expressiva, por quê? Porque é através desse corpo que ele vai expressar a sua arte. E por último, vocês trabalharam também a relação de corpo e movimento. Então agora, vamos para a aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar corpo humano, mobilidade, expressão corporal, teatro, comunicação verbal e não verbal. Olha só, é bem importante que a gente tenha em mente que esses conteúdos estão relacionados às linguagens artísticas. Por isso, tratamos deles na aula de artes. Percebam aqui. Quando eu falo de corpo humano, eu estou trabalhando a materialidade expressiva e móvel desse corpo. Quando eu falo de corpo humano, eu tenho que pensar na qualidade das formas e dos gestos que esse corpo humano pode criar. E eu também falo de conhecer os recursos que se trabalha. Estão vendo essa imagem aqui? Marcel Marceau. É um famoso mímico, um artista francês que viveu no século passado, no século XX, e ele é o grande artista da mímica. Nós vamos falar da mímica daqui a pouco, porque a mímica tem a ver com mobilidade, com expressão corporal, com corpo e movimento, beleza? Mas a gente já chega na história do Marcel Marceau. É importante também falar que, além da referência do Marcel Marceau, nós temos aqui no Paraná excelentes profissionais que fazem da mímica o seu ofício artístico. Por exemplo, Denise Stoklos, da cidade de Irati. Aqui em Curitiba, o Mauro Zanata. E um dos precursores da mímica no estado do Paraná, além do Mauro Zanata, é o professor Luiz Roberto Meira. Ambos trabalham, assim como Marcel Marceau, a excelência da pantomima, que é a linguagem da mímica para dentro das artes cênicas, ok? Para que a gente possa falar da mímica, para que a gente possa falar do corpo humano na arte, é importante que a gente entenda um pouquinho de como é o nosso corpo humano. Olhem isso. O corpo é feito de partes articuladas. Quando eu estico o meu braço,
Eu tenho braço, tenho antebraço, tenho mão. Posso fazer essa articulação em partes ou no todo. É importante também lembrar que o corpo humano ele é feito de complexas ligações e reações que são bioquímicas, que são musculares e que são ósseas também. Estas relações são importantes da gente conhecer no próprio corpo para que a gente possa, posteriormente, desenvolver um bom trabalho. As reações bioquímicas são as que acontecem internamente. As reações musculares e as reações ósseas, as bioquímicas também, mas essas duas últimas dependem exclusivamente de como nós cuidamos do nosso corpo, da nossa alimentação, da atividade física que é importante. Enfim, nós temos que preparar esse corpo para que a gente possa, no caso, desenvolver uma atividade artística. Quando eu falo de mobilidade, que é o nosso próximo assunto aqui, a gente vai falar da capacidade do corpo de executar movimentos de pequena e grande amplitude, livres de qualquer restrição. Aqui é importante a gente falar, quando eu digo livre de qualquer restrição, é para o movimento em si. Porque a gente não pode esquecer que a arte também é inclusiva. E tem pessoas que têm um pouquinho menos de mobilidade do que nós, por exemplo, os cadeirantes, que também podem se expressar artisticamente. Porque eles podem desenvolver a parte de cima do corpo, podem movimentar esse corpo em partes e apresentarem espetáculos de dança, de teatro. No próprio circo, a gente já viu aí a interação de cadeirantes. Então, é bem importante que quando a gente fala de mobilidade corporal, que a gente tenha bastante claro que a gente está incluindo todas as pessoas que têm possibilidade de, com o recurso do seu corpo humano, se expressar artisticamente. A mobilidade está relacionada à articulação. A flexibilidade relaciona-se com tecido mole, principalmente os músculos. Eu trouxe aqui para vocês um recortezinho de uma peça de teatro onde as atrizes estão fazendo uns movimentos meio estranhos ali. Elas estão trabalhando esta mobilidade a serviço da personagem na peça de teatro. Olha só. Agora a gente vai falar, propriamente, então, de expressão corporal. Quando eu falo de expressão corporal, eu estou falando de manifestação de sentimentos ou de sensações internas por meio de movimento representativo ou simbólico do corpo. E onde é que tudo isso aparece? No teatro, na linguagem das artes cênicas. Quando eu estou falando para vocês de movimento representativo e movimento simbólico, eu estou falando de movimento extracotidiano, ou seja, são os movimentos que nós não fazemos no nosso dia a dia, movimentos que estão a serviço da produção artística. Por exemplo, quando a atriz de teatro vai representar uma senhora de já avançada idade, por exemplo, que tem uma dificuldade na coluna, tem uma dificuldade de movimentação, o corpo para essa personagem é diferente do corpo que ela vai usar quando ela está no seu dia a dia, na sua vida de ser humano normal, digamos assim, que não é o trabalho de atriz no palco. Então, esses movimentos que são representativos e são movimentos simbólicos, eles são importantíssimos para a expressão dos sentimentos e das sensações na atividade artística. Quando eu falo de expressão corporal, é bem importante também lembrar que os instrumentos mais comuns para a expressão corporal, eu estou falando do próprio corpo, da voz, do som, dos ritmos, do gesto, da postura, do movimento, do espaço e do tempo. Falando aqui um pouquinho de cada um deles, é importante a gente pensar que a voz está a serviço da movimentação corporal, dependendo da expressão artística que vai se trabalhar. O som no ambiente
ou o som interno que o corpo te sugere na hora de produzir, né, uma expressão corporal, do ritmo desse corpo, o gesto, a postura do corpo do ator ou da atriz ou da pessoa que trabalha, independente de qual seja a linguagem artística, do bailarino, da bailarina, do palhaço de circo, dos outros artistas que trabalham no espetáculo circense. O movimento, o espaço e o tempo também contribuem para que a expressão corporal aconteça e seja eficaz no trabalho artístico. Vamos falar um pouquinho agora de comunicação verbal, porque se eu falo de expressão corporal e em algum momento eu disse para vocês que além do corpo, além do espaço, além do movimento, eu também preciso da voz, eu estou dizendo que a comunicação verbal ela é expressa pela pronúncia, pela escrita ou a leitura de palavras. Aqui eu estou falando com vocês. Além de fazer esses gestos, porque eu não conseguiria falar, dar aula parado aqui sem me movimentar. Mas para que servem esses gestos? Eles confirmam o que eu estou falando. A comunicação verbal também é um pensamento, também é importante na hora de trabalharmos a expressão corporal. Olhem isso. O uso da voz associada ao gesto e a expressão é uma significativa preocupação em uma encenação com comunicação verbal. É bem importante pensar o uso da voz associada ao gesto. Olha o gesto que eu acabei de fazer, da voz associada ao gesto. Esse gesto que eu acabei de executar, ele confirma o que eu estou falando para você. Assim como qualquer outro gesto que você faz enquanto você fala, ou quando você está representando. Mesmo estando sentado, tente fazer movimentos com suas mãos e braços. Faça movimentos amplos ou movimentos curtos. Mexa seus dedos, abra e feche suas mãos. Observe como funcionam as articulações das mãos e dos braços. Olá, gente, voltando. E aí, conseguiram aí fazer um pouco de exercício em casa? Quão importante é a questão da comunicação não verbal, né? Olha só um exemplo bem interessante para vocês. Por exemplo, aqui embaixo na tela, a intérprete de Libras está falando com os nossos colegas que não conseguem ouvir a minha voz, mas eles estão entendendo muito bem. Sabe por quê? Porque ela está utilizando da comunicação não verbal. Os gestos, os movimentos que ela está fazendo contribuem para que os nossos colegas possam entender a nossa aula. Não é bacana isso? Então, a gente vai lembrar aqui, vai retomar que a comunicação não verbal, os movimentos, os gestos, a expressão corporal, também tem um caráter inclusivo dentro da sociedade. A gente pode fazer com que todas as pessoas possam entender o que a gente quer comunicar. Numa peça de teatro, no espetáculo de dança, na arte circense, é bem importante que a gente entenda o alcance do nosso movimento corporal. Joia? Vamos para frente agora?
Quando eu ainda falo de comunicação não verbal, é bem importante falar que ela se expressa por gestos, por movimentos corporais, imagens, sons, entre outros meios. Então a gente concluiu que com essa atividade é a linguagem do nosso corpo. Agora eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito de mímica, né? Que é uma linguagem, é uma forma de expressão que está mais atrelada ao universo da arte, através da pantomima, que eu já vou falar um pouquinho, mas que a gente sabe que extrapola, né, o universo da arte. Está no nosso cotidiano. Quem aí nunca brincou de mímica? Só fazendo gestos para que a pessoa, por exemplo, identificasse o nome de uma música, o nome de um filme, o começo ou uma parte de uma história, às vezes a imitação de fisionomia de determinado personagem que você viu na TV, no filme, enfim, num desenho animado. Olha só, a mímica é uma forma de expressão baseada em gestos e movimentos corporais e fisionômicos, da fisionomia, dessa parte do nosso corpo. Por meio da mímica, uma pessoa pode passar ideias e pensamentos sem usar a fala, apenas fazendo sinais. Pode ser considerada uma arte, pois muitos artistas de palco a utilizam em shows. No teatro, esta manifestação artística, como eu falei agora há pouco, é conhecida como pantomima. Um exemplo é aquele cara lá atrás, no comecinho da aula, que estava com aquela cara pintada como se fosse um palhaço. Eu até enrolei aqui na hora de falar palhaço, mas é o Marcel Marceau que eu estou falando, né? Que é o francês que ficou conhecido como o Pablo Picasso da música. Olha só, aqui tem uma outra foto dele. O Marcel Marceau, ele já faleceu no ano de 2007. Ele criou um personagem que é bem interessante, que é o Bip. O Bip é o palhaço de cara pintada, que tem um casaco listrado, uma roupa meio surrada, meio simplona, digamos assim. Tem um chapéu de ópera, sabe aqueles chapéus gigantes, que tem uma flor espetada. Tornou-se seu alter ego, ou seja, é como se fosse um personagem dele mesmo, do Marcel Marceau, exatamente como, por exemplo, o Vagabundo, do Charles Chaplin. Lembram lá do Chaplin? Né? Então, são exemplos que o professor trouxe aqui na aula para vocês, para a gente lembrar da questão da mímica, para a gente reforçar a ideia da mímica dentro da linguagem da expressão corporal. Agora eu quero falar para vocês especificamente na linguagem teatral. Eu até coloquei ali no material foco no teatro. Por quê? Olha só. Qual é a importância do teatro, da expressão corporal no teatro, da mímica, da pantomima na linguagem das artes cênicas? Primeira questão que é importante da gente retratar, que ela estabelece um ponto de partida para a encenação. A expressão corporal, a movimentação do artista na cena, estabelece o ponto de partida da peça de teatro. Quer ver um exemplo bem simples? Eu digo assim, vai começar a peça agora. Aí o personagem vai entrar em cena. Esse caminhar do personagem na cena, essa movimentação corporal, é o ponto de partida. Quando eu digo que a expressão corporal, a mímica, a mobilidade é um momento de concentração e intenção para dar maior expressividade em determinada ação. Vejam só, é bem importante que quando o artista vai entrar em cena, ele precisa se concentrar. E não é só se concentrar mentalmente para que o trabalho dele em cena aconteça. Ele precisa se concentrar corporalmente também. Então é o momento do silêncio, ele vai ficar bastante tranquilo para que ele possa entrar em cena e executar da melhor forma possível o seu trabalho. E a expressão corporal também é o momento do jogo teatral.
A gente não pode esquecer que em várias peças de teatro, em vários espetáculos, ou até mesmo na televisão, no cinema, nas artes da cena, o ator, a atriz, ele não trabalha sozinho. Ele vai atuar, ele vai contracenar com outros artistas, com outras personagens. Portanto, estabelece-se naquela relação o que a gente costuma chamar de jogo teatral. A expressão corporal, a mobilidade, todo o trabalho de pantomima também é importante para esse jogo teatral. Olha só, agora eu quero propor uma coisa para você aí na sua casa. Que tal você experimentar criar vários gestos na linguagem não verbal para expressar alguma coisa? Use a mímica, lembra lá? Gestos, fisionomia. Use a mímica e procure ter foco e poética. Ou seja, você vai fazer uma apresentação artística. Um minutinho aí para você elaborar alguma coisa. Pode ser? E aí, gente, conseguiram treinar? Fizeram aí a experiência? Tomara que sim. Olha só, deixa eu só fazer aqui, conversar com vocês um pouquinho. Agora há pouco, aqui atrás, eu fiz uma comparação do mímico francês Marcel Marceau e eu disse que ele é considerado o Pablo Picasso da música. Não, gente, ele é considerado o Pablo Picasso da mímica. Porque o Marcel Marceau é um cara de mímica, ele é um ator que faz o personagem Bip, que é um palhaço que faz mímica. E o Marcel Marceau, ele faz espetáculos de pantomima, ok? Pantomima é o espetáculo todo, onde a mímica é utilizada, porque é um espetáculo que não tem voz, o artista, o ator ou a atriz, ele não fala. Então, na pantomima, no espetáculo da pantomima, é a mímica que aparece, é o recurso da mímica que o Marcel Marceau, o exemplo que eu dei, utilizava para se expressar. Então, ele é o Pablo Picasso da mímica, beleza? Olha só, a partir de agora, a gente vai para aquela parte que é bem interessante da aula, que é fixar os conhecimentos. Vocês já sabem disso. Agora é a hora do quiz. Bora lá? Nesse nosso primeiro quiz aqui, observem. O corpo humano é A, uma materialidade expressiva imóvel, B, uma materialidade imóvel, C, uma materialidade sem expressividade, D, não é uma materialidade. Tempo para vocês aí.
E aí, qual é a resposta correta? Vamos ver quem acertou? A resposta correta é a letra D, ou melhor, a letra A. Letra A. O corpo humano é uma materialidade expressiva e móvel, beleza? Vamos para mais um segundo quiz? Lê comigo. Qual o nome do palhaço criado por Marcel Marceau, que tinha a cara pintada, casaco listrado e surrado, chapéu de ópera de seda com uma flor espetada? Letra A, Tiririca. Letra B, Piolim. Letra C, Bipe, Bipe. Letra D, Torresmo. Tempinho para vocês aí. E aí, gente? Vamos para a resposta desse segundo quiz? Espero que vocês tenham acertado, hein? Qual é o nome do palhaço que o Marcel Marceau fazia? Resposta correta, letra C. É o palhaço Bipe, que é o personagem que ele criou para, através da mímica, fazer um espetáculo de pantomima. E aí é assim que ele ficou conhecido no mundo todo. Vamos para mais um quiz? Vamos para o terceiro quiz dessa nossa aula? Vem comigo. O que é mímica? Letra A, sequência de movimentos involuntários. Letra B, sequência de movimentos voluntários. Letra C, linguagem expressa na pronúncia escrita ou leitura de palavras. Letra D, é uma forma de expressão baseada em gestos e movimentos corporais e fisionômicos.
Tempo para vocês aí. E aí, gente, quem acertou esse último quiz da aula de hoje? Tomara que vocês tenham acertado, hein? Vamos ver a resposta? Resposta correta é a letra D. É uma forma de expressão baseada em gestos e movimentos corporais e fisionômicos. Essa é a resposta para a pergunta: o que é a mímica? Olha só, agora a gente vai para aquele momento da aula que é bem importante que vocês possam fixar o que vocês aprenderam e possam realmente se avaliar. Vamos para os testes? Vem comigo. 1. O que é mobilidade? Letra A. É a capacidade de o corpo executar movimentos de pequena e grande amplitude, livres de qualquer restrição. Letra B. É a incapacidade de o corpo realizar certos movimentos. Tempo para vocês.
E aí, gente? Agora é teste. Agora é para valer, beleza? Vamos ver quem acertou? Resposta correta da primeira pergunta. Letra A. É a capacidade de o corpo executar movimentos de pequena e grande amplitude livres de qualquer restrição. Espero que vocês estejam indo bem, viu? Porque agora a gente vai para o segundo teste da aula de hoje. Vem comigo! O que é expressão corporal? Letra A. Manifestação de doenças de pele? Letra B. Manifestação de sentimentos ou de sensações internas por meio de movimentos representativos ou simbólicos do corpo. E aí, qual vocês acham? Tempo para vocês. E aí, gente, qual foi a resposta para essa questão? Vamos ver quem acertou? Resposta correta era a letra B. Letra B. Manifestação de sentimentos. Lembra que eu estou falando de expressão corporal. Não esquece. Letra B. Manifestação de sentimentos ou de sensações internas por meio de movimentos representativos ou simbólicos do corpo. E aí, vocês estão indo bem? Tá dando certo aí? Tomara que sim, viu? Porque eu tô aqui na torcida. Agora a gente vai para mais um teste. E eu prometo que é o último teste da aula de hoje, beleza? Mas isso é bem importante para que vocês possam fixar o conteúdo que a gente foi desenvolvendo na aula, nesta aula de hoje, beleza? Então vamos para mais um teste? Vem comigo. Como se dá a linguagem verbal? Letra A. É expressa na pronúncia, escrita ou leitura de palavras? Letra B. É expressa por meio de mímica. Agora é com vocês. Responde aí.
E aí, pessoal, foi o último teste da aula de hoje. Agora tem que acertar, beleza? Vamos ver qual é a resposta certa para essa pergunta? Então, como se dá a linguagem não verbal? Ou melhor, a linguagem verbal. Olha aí. A resposta correta é a letra A, expressa na pronúncia, na escrita ou na leitura de palavras. Vocês observaram aqui que a gente foi fazendo um caminho lá do começo para falar de expressão corporal e num determinado momento da aula a gente fez uma relação entre linguagem verbal e não verbal, porque é importante que a gente faça essa comparação para que vocês compreendam, para que vocês entendam os conteúdos propostos. Tranquilo? Beleza? Olha só. Agora é importante, então, nesse último momento de aula, que a gente faça uma revisão daquilo que a gente de fato aprendeu. Vem comigo. Nessa aula, a gente aprendeu que o corpo humano é uma materialidade expressiva e móvel, que a gente precisa trabalhar a expressão corporal. O que é a expressão corporal? Como é que ela se dá no nosso corpo? A gente também falou aqui sobre a mobilidade como movimentos livres de restrição. E também a gente tratou aqui da comunicação verbal e não verbal. Tranquilo? Eu acho que para essa revisão aí, essa revisãozinha rápida que a gente fez, vocês conseguiram relembrar aí tudo o que a gente trabalhou na aula de hoje. Gente, eu espero que vocês tenham fixado, que vocês tenham aprendido. Essa foi a aula de número 27, a sua aula de artes. Obrigado pela atenção até aqui e até a próxima aula.